Olá pessoal, seguimos com a série de vídeos a respeito de programação em Python. Então no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho como é que funcionam as funções, como é que funcionam procedimentos ou métodos, como queira chamar, no Python. Então primeiramente eu vou fazer um def main aqui, só para a gente ter um referencial do que é o main. Não é obrigatório ter o main, mas é legal que tenha essa parte inicial para a gente conseguir se organizar e ver bem certinho como é que está funcionando todo o nosso código. E aqui embaixo não esqueçam de chamar o main. Então, chamando o main, a gente chama o que tem aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, olá, e colocar rodar, ele vai mostrar olá aqui. Caso não tenha essa instrução aqui, ele simplesmente não coloca rodar nada. Então, a gente precisa chamar a nossa função main. A gente tem vários tipos de funções, seja elas no Python ou em qualquer outra linguagem. A gente vai ver todas elas de formas bem rápidas, mas a primeira delas é fazer uma função que mostra uma mensagem, por exemplo. Essa função ela não recebe nada por parâmetro. O que quer dizer isso? Que não tem nada aqui entre parênteses, então a gente não vai passar nada para ela. Ela simplesmente vai mostrar uma mensagem, por exemplo, olá mundo. É isso. Então, por exemplo, se eu chamar aqui mostrar mensagem, abre e fecha parênteses, está ali, ó. Olá mundo. Então, quantas vezes eu quiser chamar, ela vai... Opa. Quantas vezes eu quiser chamar, ela vai estar aí, ó. Olá mundo, olá mundo. A gente pode fazer inputs aqui dentro, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas o que é certo dessa função é que ela não recebe nada de quem está chamando ela. Então, ela não vai receber nenhum valor anterior, ela não vai fazer nada. E também não vai enviar nada, né? Então, por exemplo, aqui pode ter uma variável, por exemplo, valor aqui, ó. Vou dar aqui um int, um input, digite um valor. E aqui eu vou colocar como valor digitado. Valor digitado. E aí, por exemplo, valor. Quer ver que vai aparecer? Ele pede o valor, por exemplo, 55, tá aí, ó. Algo bem importante, essa variável valor, ela só vai existir aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser dar um print valor para valor, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ele chama 68, 65 e olha aqui, ele deu um erro, ó. Então, o que ele está falando? Que na linha 9, ele não sabe o que é valor. Valor não está definido. Por quê? Porque aqui dentro do main, que está aqui, não existe a variável valor, mas aqui dentro ela existe. Então, isso vocês têm que prestar bastante atenção. As variáveis elas vão estar sempre dentro de uma função. Para que a gente utilize ela em outro lugar, a gente precisa ou passar os dados para lá ou retornar, que a gente já vai mostrar aqui para frente. Então, isso aqui está errado. A variável valor existe somente aqui dentro. Esse é um tipo de função. Então, ela não recebe nada e ela não nos retorna nada. Outra função, por exemplo, cálculo média. Algo bem importante aqui para vocês também. Sempre que vocês vão chamar uma função, a função que vai chamar a outra deve estar para baixo. Por exemplo, se eu colocar isso aqui em cima, ele vai dar erro. Por quê? Porque não existe mostrar mensagem antes da compilação aqui para executar. Então, o nosso main sempre tem que estar lá embaixo. Estando lá embaixo, ele olha para cima e vê que essa função que mostra a mensagem existe. Então, por exemplo, calcula a média. Aqui a gente vai colocar que ele vai receber dois valores, por exemplo, N1 e N2. Então, aqui média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. E aí eu vou mostrar a minha média. Print média. Aqui tem algo bem importante, tá? Aqui tem algo importante que é, quando a gente tem dois parâmetros assim, por exemplo, meu mostra mensagem não tinha nada. Posso chamar ele direto, vou só comentar aqui. Agora se eu fizer aqui assim, ó, cálculo média, colocar dois parâmetros, colocar parâmetros sem nada, ele vai falar, ó, cálculo média precisa de dois parâmetros, o N1 e o N2, então eu tenho que passar valores lá para ele. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, número 1, float, digite um valor, e número 2, digite outro valor. E aí eu vou passar aqui por parâmetro. Número 1, número 2. Algo bem importante.
o primeiro valor do parâmetro vai ser passado para o primeiro valor do parâmetro aqui. Então, N1 está recebendo número 1. N2 está recebendo N2. Então, vou colocar a rodar. Opa. Agora sim. Vou colocar a rodar aqui. Ele está falando que... opa, coloquei algo errado aqui. Input. E fecha um parênteses no final. Só botei um float, não botei um input. Aí ele não vai funcionar. Input. Isso aí. Vou colocar a rodar. Digite o valor 5 e 6, por exemplo. Aí, ó, a média 5,5. Aqui mais uma coisa bem importante. A variável média só existe aqui dentro de cálculo médio, não existe fora. Então a gente passa esses valores para lá, e ele faz a média e o cálculo fica lá dentro de def média. Então isso aqui você tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, a gente não pode ter uma função com o mesmo nome de uma variável. Isso não pode, Python não vai deixar. Então, por exemplo, minha função aqui não poderia ser média. Por quê? Porque eu já tenho uma variável com escrito média aqui, então também não pode. Outra coisa importante, esse valor aqui deve ser do mesmo tipo desse. Então esse aqui é um float, vai passar um float para cá. Percebam que eu fiz de propósito para que não tenha o mesmo nome da variável. Por quê? Porque a gente não está passando a variável, a gente está passando o valor da variável. É como se estivesse ocorrendo isso aqui, ó. N1 está recebendo o número 1 e N2 está recebendo o número 2. É isso que está acontecendo. Então não é a variável que a gente está passando, é só o valor. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou botar aqui, ó, N1 recebe 50. E aqui embaixo eu vou dar um print em número 1, só para vocês verem o que está acontecendo. Então eu vou colocar rodar e olha só. 5 e 6. Olha o que está... opa, só botei um maiúsculo aqui, desculpa. 5 e 6. Olha aí, a média ficou 28, porque aqui eu coloquei 50, tá? Então eu altero o valor lá dentro, né? Mesmo o número 1 passando 5, ele vai alterar, então a média fica 28. Mas percebam que o N1 valendo 50 aqui dentro, o meu número 1 não foi interferido. Por quê? Porque lembram, tudo que acontece dentro da função fica lá dentro da função. A gente não tem... não vai representar tudo que a gente faz lá para as variáveis de fora, a não ser no próximo caso que a gente vai mostrar. Então, basicamente, ele aconteceu isso aqui e é como se isso aqui tivesse acontecendo isso. Ó. Número 1 recebe 50. É isso aqui. Passou essa informação para lá. N1 recebe 50 e percebam que número 1 eu não altero. Continuo com a mesma coisa. Então, esse é o segundo caso das funções. Tá, professor, mas eu queria que esse valor médio eu tivesse no meu main. Aí o que eu faço? Return médio. Tendo return, alguém tem que receber aqui, ó. Então, um fato bem importante. Calcula a média da minha função. Ela recebe dois parâmetros. Quando tem valores aqui, quando tem vírgulas, variáveis aqui dentro dos parâmetros, quando eu for chamar ela, tem que ter exatamente o mesmo número aqui. Inicialmente, vocês têm que pensar assim. Deve ter o mesmo número. E quando tem um return, alguém tem que receber ela aqui. Então, alguém tem que receber. Então, tem que ter um igual aqui para receber esse return. Então, se eu colocar a média, por exemplo, aqui, ó, média dos valores. Média dos valores. Vou colocar rodar, aqui, ó. 8 e 4. Tá aí, ó. Eu alterei aqui o 27, desculpa. Assim. 8 e 4. Ó, média 6. Então, o que aconteceu? Eu passei valores para lá, fiz o cálculo de média e retornei o valor para cá. Então, o que quer dizer? Que agora eu tenho esse valor média aqui no meu main. Mas, novamente, esse média não é o mesmo desse. Não é o mesmo desse. É uma variável, como se média estivesse recebendo média. Então, nesses casos, a gente pode ter variáveis com o mesmo nome, só que em funções diferentes. Então, é isso, pessoal.